Aleluia, glória a Deus. Mais um sábado, nós aqui perseverando juntos. Os irmãos do online também aqui junto com a gente. Mais um sábado que a gente vem para cá com o nosso coração humilhado para querer ouvir a voz do Senhor, para querer entender o que Ele quer falar conosco. Ora nessa noite para que você esteja sensível para a gente sair daqui renovados nessa noite. E mais um culto jovens, né? E aí, como de praxe, não tem como a gente começar o nosso culto jovem sem a nossa famosa saudação. Então vamos lá? Boa noite, jovens! Glória a Deus. Te prepara para dançar nessa noite. Como se fosse o último dia que tu tinha que adorar o Senhor. Então te compromete. Puxa teu irmão, vamos lá, vamos se esquentar agora. Amém? Yeah, 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 oh, ah. 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 Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Pra nos dar o quê? A salvação. Yeah, 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 oh, ah. 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 Ei, ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Gente, agora presta atenção nessa parte que a gente vai declarar para o Senhor o que Ele fez por nós. Ele nos deu amigos, Ele nos deu família. Canta isso com todo o teu coração, porque Ele te deu uma família. Ele te agregou numa comunhão com Ele através da família. Então, encontra um amigo, um pedaço de uma família tua e abraça ele. Abraça ele e agradece ao Senhor pela vida dele, porque Ele tem te dado um amigo. Declara na vida do teu irmão: tu é minha amiga, vocês são meus amigos. Amigos que não me deixam cair em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Te alegra, porque Deus, Ele te deu amigos verdadeiros. Aleluia. Então, vai batendo palma.
amigos. Amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. A salvação. Glória a Deus. Aleluia. Agradece ao Senhor porque Ele tem feito tantas coisas por ti. Ele tem te tirado de lugares tão profundos da tua alma. Lembra que Ele é o controle de todas as coisas, que Ele está contigo em todos os momentos, que Ele é o escape de tudo aquilo que te atormenta. Entrega no lugar certo, te entrega aos pés do Senhor. Coloca a mão no teu coração. Ó Senhor, vasculha o mais profundo do nosso coração, Senhor. Nos ajuda a entregar aquilo que a gente insiste em negar para Ti, Senhor. Nos ensina a nos entregarmos em totalidade aos Teus pés, Senhor. Nós não queremos vir apenas para mais um culto, cumprir um itinerário do nosso dia, da nossa semana. Não, a gente quer vir para um culto para entregar tudo aos Teus pés. A gente quer vir para o culto para render adoração a Ti, como se fosse a última vez. Aleluia, aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aquele que derruba as muralhas, da estéreo faz pães de fios, é o mesmo que grava do alto: não temo, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e
faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que dará no alto, não temas, sou contigo. E Deus já declara isso, um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Levanta a tua mão e declara para o Senhor, aleluia. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, Profetiza sem parar. E em tempos de guerra, nunca pare de louvar. não baixe a guarda. Te levanta como igreja, profetiza, profetiza. O Escape, descansa, a cura. recompensa. Ela vem. Abre a tua boca e profetiza. Fala, declara isso. Tu está no ambiente espiritual, declara. Sem demora, o escape e o descanso. Ele tem o descanso. Vem, vem sem demora. Declara. A Recompensa vem. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Aleluia. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Em tempos de guerra, nunca pare de dar a mão pro teu irmão. Tu tá em guerra. Nunca pare Levanta, de lutar. levanta a tua voz em oração. Em tempos Levanta a tua voz em oração. Te coloca no fronte. No fronte, o Senhor te levantou como soldado dele. Tu que está em casa nos ouvindo, pega a mão se tu está com alguém aí do teu lado. Se não, se tu está sozinho, te ajoelha. Tu tem liberdade. Tu tem liberdade aqui também. Te ajoelha, adora ao Senhor. Tu está em guerra. Tu está em guerra. Ora, oh Senhor, vem nos ajudar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter discernimento em meio a tantas coisas que são jogadas em cima de nós todos os dias. Nos dá clareza daquilo que Tu quer, Senhor. Não nos deixa ser corrompidos por esse mundo, Senhor. Nós queremos perder cada dia mais a nossa vida para colocá-la diante de Ti, Senhor. Nós queremos cada dia mais ter uma entrega aos Teus pés, Senhor. Nós não queremos mais andar como pessoas distraídas. Tira a distração da nossa vida. Tira tudo aquilo, Senhor, que nos impede de chegar a Ti, Senhor. Nos ajuda a ter essa visão daquilo que está nos impedindo. Quais são os sentimentos, quais são as coisas que nos impedem. Quais são as coisas que impedem o meu irmão de chegar mais a Ti, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda. Levanta a tua voz, é um tempo de clamar. Clama. Deus colocou alguém no teu coração, agora clama por essa pessoa. Clama, clama por Ti. Vai, aleluia. Senhor, Tu tem trabalhado tanto, Senhor, tanto cada um de nós aqui. Tu tem trabalhado as nossas famílias, Tu tem cuidado delas, Senhor.
Senhor, vai reatando aquilo que foi quebrado em algum momento em nossas famílias. Vai reatando, Senhor, casamentos. Vai reatando, Senhor, laços com pai, mãe e filho, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Vai circulando, não fica parado. Ora pelo teu irmão. É o momento agora de tu dedicar esse tempo de oração. A gente vai estar no movimento agora de Dia das Mães. Dia das Mães. Não são só mães aquelas que são biológicas. É aquele que tem cuidado, responsabilidade. Te responsabiliza pelo teu irmão agora. Levanta a tua voz e ora. Em nome de Jesus. Oh Senhor. Oh Senhor. Sabemos que tem tantas amarras de depressão, de ansiedade, Senhor. Vai colocando por terra, Senhor, e substitui, Senhor, isso por uma alegria genuína. Uma alegria que vem do teu trono e que nada pode tirar. Nada pode tirar. Em nome de Jesus, nada pode tirar a tua alegria. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo és tu, Senhor. Único digno de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão, ele serve o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele parte o pão, ele serve o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. E tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, Nós queremos te entregar tudo nessa noite, Senhor. Tudo aos teus pés, Jesus. tudo é teu. Aleluia. Aleluia. Tudo é teu, tudo é
tudo é teu. Aleluia. Queria que a gente cantasse mais uma vez esse refrão, mas agora a gente entendendo cada palavra que a gente vai falar, porque tudo que o Senhor faz em nossas vidas é para devolver para nós uma identidade de filho. E para isso, precisa mesmo que a gente entregue tudo. E que a gente possa ter esse coração que não vai resistir ao que Ele está fazendo, mas que se submete, esse coração de filho, aquele que se entregou espontaneamente. Que a gente possa também ter esse coração de se entregar espontaneamente. Que a gente possa ter esse coração de não querer ter pressa desses lugares que o Senhor nos leva para poder tirar de nós tudo aquilo que foi construído com as nossas mãos, sabe? O Senhor, Ele quer tirar de nós esses lugares que a gente foi entrando de escuridão, de medo, de autossuficiência, porque Ele quer nos dar essa identidade de filho. Se aproxima de um irmão nessa noite, ora por isso. Senhor, dá para o meu irmão esse coração de filho, me ajuda a cooperar com isso na vida dele também, que eu possa ser força para ele. Se louvor fala de partir o pão, eu fiquei pensando ali naquele momento do caminho de Emaús, eles não reconheceram o mestre, mas na hora que eles estavam entre irmãos, o Senhor parte o pão e se revela, e tudo faz sentido para eles. E é aqui, meus irmãos, nesse lugar que o Senhor se revela para nós, é aqui que a gente reconhece o que Ele está fazendo na nossa vida. É aqui que Ele nos traz para esse lugar de identidade nova. Essa identidade que vem a partir do Senhor. Vamos cantar de novo esse refrão? Em nome de Jesus, ora essa noite, Senhor. Nos dá, Senhor, esse coração humilde. Esse coração que não resiste ao que o Senhor está fazendo. Ainda que seja difícil, Senhor. O Senhor se entregou espontaneamente. O Senhor não negou, o Senhor foi até o fim, o Senhor foi até a morte de cruz. Ó Espírito Santo, nos dá esse coração de filho, que não quer entender o porquê das coisas, mas que se entrega à revelação daquilo que o Senhor está trazendo para nós, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. 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 Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Amém, glória a Deus. Essa noite também eu quero que a gente possa ter um tempo de oração pelos nossos irmãos. Tem muitos irmãos nossos sendo acometidos ainda por gripe, por essas viroses, né, que a gente tem visto. Karine mandou ali para nós, vou falar, hein, o meu ponto me falou que a Karine mandou ali para nós que ela e o Elisandro, né, estão muito mal. Falei com ela ontem também, estava acamada. Que a gente possa ter esse tempo de oração. Ju, tu pode orar por nós, por esses irmãos?
Amém. Senhor, nós apresentamos, Senhor, a vida de cada irmão, de cada pessoa, Senhor, que está enfermo nesse momento. Pedimos, Deus, a Tua bênção. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa visitar cada um, Pai, na sua casa, onde quer que esteja, Senhor. Que a Tua mão se estenda sobre essas vidas, Senhor. Que o Senhor possa restaurar a saúde de forma plena, Senhor. Que o Senhor possa dar entendimento, dar discernimento para a vida de cada um. Para que eles possam entender, Senhor, o propósito, o tempo e as estações que o Senhor tem depositado sobre a vida de cada um, Senhor. Nós cremos, confiamos que o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todo o controle, Pai, e que o Senhor está no controle de cada vida, Pai. Que o Senhor possa trazer a Tua paz, a Tua esperança e o Teu ânimo para o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E agora, antes do nosso segundo momento, né, da nossa momento de palavra ali, que a gente vai ser alimentado nessa noite, trazer também aqui a oportunidade da gente estar podendo participar dos nossos dízimos e ofertas. Está ali o nosso QR Code. Para você que entende o que é dízimo, para você que entende esse momento, que você possa fazer isso com esse entendimento, com esse coração, que sabe o lugar que tem recebido, que sabe onde estão suas raízes. E se por acaso ainda não é claro para você, que você possa procurar o pastor Eduardo, o pastor Tiago, o pastor Alberto, para que isso de fato vire algo com convicção no seu coração. E então vamos agora para o nosso segundo momento, que é o momento nosso de palavra. E aí, hoje a gente está com o privilégio de ter aqui o nosso pastor no nosso meio. E a Mari falou que conversou ali com ele rapidinho e a resposta dele foi: eu sempre tenho uma palavra. Que a gente possa ser assim também, com esse coração, que sempre tem uma palavra no nosso coração para compartilhar. Então, pastor, fica à vontade aqui. Que o Senhor, mais uma vez, possa falar através da sua vida, assim, para o nosso coração. Os irmãos ficam de castigo ali. É assim que funciona aqui nos jovens? Glória a Deus. Não, só ficar um pouquinho mais perto aqui de vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho, né? Que esse é o intuito, né? Nosso, é sempre conversar, né? A nossa vida com Deus é isso, é aprender a conversar. Se dá conta, quando a gente começa a crescer assim, né, na caminhada com Deus, a gente se dá conta que a gente não sabe conversar. Obrigado, Lucine. E conversar é o básico. Eu tenho que ficar meio jovem assim, né? Tem que ficar meio... Devia ter botado o chapéu, boné. Mas a gente não sabe conversar, né? A gente não sabe o mínimo, né? Conversar coisas mais profundas, conversar princípios da palavra de Deus, né? E aí a gente vai aprendendo a conversar. Então o intuito aqui é a gente conversar e a gente se sentir cada vez mais à vontade nesse ambiente de conversa, né? Porque a vida com Deus é uma conversa que nunca termina. Nós começamos a conversar e não termina mais. A gente vai conversar até o final. Com os irmãos, é com os irmãos hoje, amanhã é com outros irmãos, e a gente vai conversando. Vai encontrando irmãos pelo caminho. E a gente vai dando graças a Deus em todas as coisas. Então que bom a gente estar junto aqui para conversar. Eu queria hoje trazer uma reflexão para vocês a respeito desse homem, desse filho de Deus, dessa mulher, dessa filha de Deus. Como é que esses homens e essas mulheres vivem os seus processos de desenvolvimento. Há um processo de desenvolvimento, né, na vida de um homem e uma mulher de Deus, a partir do momento que ele é chamado, que ele é encontrado pelo Senhor. O Senhor que nos encontra, amém? O Senhor nos encontra. O
Senhor te encontrou. O Senhor me encontrou um dia. Lá num lugar que era um lugar que hoje nós sabemos que era terrível aquele lugar. Um lugar de trevas, um lugar de ignorância. Mas nós não sabíamos que era assim. O parâmetro que nós tínhamos, o padrão de comparação, é que aquilo ali era o melhor que a gente estava vivendo. E depois, quando a gente tem os nossos olhos iluminados, a gente vê que não era bom o lugar que a gente estava. E aí a gente dá graças a Deus porque foi tirado daquele lugar. Amém? A gente dá graças a Deus que Deus o tirou daquele lugar, nos amou com espírito de adoção. E agora a gente se torna filho de Deus e tem um processo que a gente vai desenvolvendo agora. E esses processos de desenvolvimento, eles não são de acordo com aquilo que a gente idealiza. Processo de desenvolvimento de um homem e de uma mulher de Deus, de um chamado do Senhor, não é como a gente desejaria. Por isso que cai por terra toda a nossa imaginação positivista, lúdica, de como que a gente gostaria que fosse a nossa vida. Porque a gente vai começando agora a se submeter àquilo que o Senhor pensou para nós. E a gente está aqui numa reunião de jovens. Aqui é uma reunião de jovens, amém? Essas 3 jovens aqui, ó. As 3 jovens lindas na minha frente aqui, ó. Né? E esse jovem lindo ali na minha frente já está me olhando já ali, ó. Graças a Deus. Cadê o teu companheiro? Não veio o teu companheiro? Emanuel? Saiu fora? Mas eu quero falar a respeito eu quero pegar a vida de um homem da Bíblia. A gente tem que conhecer os homens e as mulheres da Bíblia, né? A gente tem que ler a Bíblia, né, Rafael? Lê a Bíblia, né? E Mateus? Yasmin? Tu lê a Bíblia, Yasmin? Muito ou pouco? Mais ou menos. A gente tem que ler a Bíblia, tem que conhecer essas histórias, né? E eu quero trazer a história hoje de um jovem, já que nós estamos aqui num culto de jovens, de um jovem. Tu conhece muitos jovens, Ayla? Hein? Conhece os jovens? O que é? Ayla, por favor, aqui a tua irmã está precisando de ti aqui, Ayla. Vai lá. Um jovem chamado José. Que é o José, ele é conhecido como José do Egito. Um homem que muito cedo, muito jovenzinho, ele foi despertado. Deus falou com ele. Deus deu sonhos para ele. E ele começou a caminhada de desenvolvimento dele. Mas as coisas, elas não foram conforme ele gostaria. A vida dele, o desenvolvimento dele a partir daquele momento ali, porque a gente pensa, né? Bom, agora que eu estou andando com Deus, né, Ana? Agora as coisas vão ser conforme eu idealizo, conforme eu desejo, conforme eu imagino. E não foi nada como ele imaginava. E a gente tem que aprender com ele. Porque quando ele começou a ter essa relação com Deus, e Deus começou a falar com ele, ele ficou empolgado com aquilo ali. Deixa eu ficar mais para trás para ver esses rostinhos lindos aqui. Ele ficou eufórico com aquilo ali, né? Quando Deus fala com a gente fica contente, né? A gente fica eufórico, né? Ele ficou muito eufórico. E aí ele foi falar para os irmãos dele. Foi conversar com os irmãos dele. E foi contar para os irmãos dele o que ele estava vivendo. O que estava acontecendo com ele naquele momento ali. E os irmãos dele não receberam bem aquilo que ele começou a contar. Começaram a ficar com raiva dele. Começaram a ficar com inveja dele. Pela relação que ele tinha com o pai dele. Então aqui, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar nesse José como sendo a igreja. E o pai dele, que era Jacó, o nome dele, como sendo o próprio Senhor.
E os irmãos são os irmãos, que às vezes eles não compreendem o que Deus está fazendo na nossa vida. Não espera ser compreendido. Não espera ser aceito. Não idealiza que as pessoas todas, elas concordem com as tuas convicções. Porque não vai ser assim. Porque não é para ser assim. E aí José, depois que ele conta essa relação que ele está tendo com Deus e com o sonho, os irmãos dele querem matar ele. E aí armam ali uma situação para ele. Tu imagina os próprios irmãos dele armaram uma situação para ele, para poder matar ele mesmo. Mas aí resolveram não matar, mas vender ele. Aquela época lá, né, era uma época de escravos, né? Então tu era vendido como escravo, tu comprava escravo. Então resolveram vender ele para pessoas que estavam passando ali. E essas pessoas compraram ele como escravo. E aí ele saiu de perto da casa dele, saiu de perto dos irmãos, do pai. Os irmãos acharam que ele tinha morrido já dentro dessa caminhada aí, né? E aí é onde eu quero trazer para vocês hoje, para nós refletir e conversar, né? É que ele vai parar na casa de um homem muito importante do Egito. Ele vai parar na casa de um homem que era um oficial importante, um homem com muitos negócios, com uma situação econômica muito boa, um homem rico, com muitos empregados, com muitas coisas que ele tinha, muitas pessoas no entorno dele. Ele é vendido como mais um escravo desse homem com muitas posses, porque esses homens tinham muitos escravos ali, né? Esses senhores. E ele foi vendido. E ele chegando ali, ele começou a trabalhar ali. Então a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda aqui, esse jovem, vocês que são jovens, eu quero que vocês aprendam aí, quando a gente é desapontado com aquilo que a gente gostaria que acontecesse conosco, quando a gente é frustrado naquilo que a gente idealizou, imaginou, pensou, prospectou, projetou, a gente não pode ficar se vitimizando. Amém? Diz assim para alguém do teu lado, então, não te vitimiza. Diz aí para tua irmã. Aurora, diz para tua irmã aí, Aurora, não te vitimiza. Ô, Glória, não se vitimiza. Ele foi e começou a trabalhar, e começou a servir ali. Então ele sai da casa do pai dele, do conforto do pai dele, do carinho do pai dele, e vai para trabalhar na casa de um homem que ele nem conhece, de uma outra nação. E ele vai trabalhar, ele é colocado ali e trabalha. E diz que ele começa agora a ser reconhecido nesse trabalho. O lugar que tu é colocado como igreja é para tu ser reconhecido nesse lugar. É para tudo que tu fizer prosperar nesse lugar. Não é para tu ficar escondido lá na tua escola. Quem é que está na escola aqui? Quem é que está na escola? Muita gente na escola aqui, ó. Não é para ficar, isso aí, Pedro, que está na escola, né? Cadê a Mari? A Mari levantou a mão? Cadê a Mari? Está no marketing. Na escola, não é para tu ficar na escola quietinha, só ali, não. É para tu trabalhar ali, para tu ser visto ali. Para tu aparecer, para tu ser um líder ali na tua aula. Tem que ser um líder lá na tua aulinha. Aí ele começa a dar tudo certo para ele. E aí que eu quero ler com vocês. Está lá em Gênesis. No último livro da Bíblia. Gênesis é o último livro da Bíblia? Não. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, no capítulo 39. A história de José é muito linda. E ela é muito ampla. Tem muita coisa que eu sugiro que vocês leiam. Se já leram, leiam de novo, que Deus vai falar com vocês.
através da fé, foi depositado na vida desse homem. Está lá no capítulo 39, vamos ler a partir do versículo 1. Pode ser? Diz assim, ó: José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou ele da mão dos ismaelitas que tinham levado até lá. Os ismaelitas eram os que tinham comprado ele dos irmãos dele. Amém? E aí esses ismaelitas agora vendem ele para ele servir, ser escravo na casa desse homem aqui importante do Egito, do Faraó. E o Senhor estava com José, e foi o varão próspero, e estava na casa de seu senhor. O Senhor era com José. Olha que coisa linda isso. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. O Senhor é contigo. Aonde tu for, o Senhor é contigo. O Senhor era com José. E botou na casa desse homem. Vendo, pois, o seu senhor. Estão vendo ali que esse primeiro senhor é letra minúscula? Lá no, tá assim lá. Que o seu Potifar no meu diz que o seu senhor, que é o Potifar ali, né? Que o Senhor, com letra maiúscula aqui, que aí é Deus, né? Estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Vai entendendo a tua vida aqui. Vai entendendo a tua vida aqui. Aonde tu está. Onde tu está é para tu trabalhar e tu ser próspero, para as pessoas reconhecerem que o Senhor é que faz prosperar tudo que tu faz. É o Senhor. Não adianta chegar lá e tu só ser tu, bonitinha, com talento, com capacidade. Não, tem que ser o Senhor. O talento é o Senhor. O que eu faço é o Senhor. As pessoas têm que reconhecer isso na nossa vida. A gente é igreja ali onde a gente está. É o Senhor. José achou graça, no versículo 4, aos olhos desse homem, né? E ele servia. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha que coisa mais linda. Esse homem aí começou a perceber que José era um homem de Deus, que José era um crente, que José, ele era um homem responsável, que ele era um homem inteligente, que ele era um homem com uma capacidade para negócios também. Porque ele percebeu que tudo que ia para a mão desse homem aí prosperava. E aí ele entregou toda a casa dele, entregou tudo que ele tinha na mão desse homem aí, do José. Confiou nele plenamente. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Olha só, uma prosperidade em tudo que é lugar. Na casa, no campo, aonde ele está. Então o Senhor te prospera na tua sala de aula que tu trabalha, toda a escola, no teu departamento do trabalho e toda a empresa, no teu ministério e toda a igreja, na tua casa, no teu edifício e toda a vizinhança. É assim que é a prosperidade do Senhor por amor de seus filhos. E José estava firme ali com ele. Versículo 6: e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e à vista. Então ele, a ponto que ele deu tudo para ele, que ele não queria nem saber o que ele tinha. Não ficava fiscalizando, não ficava perguntando para ele o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Não, ele confiava naquele homem. Aquele homem ali, ele ganhou credibilidade no coração desse Potifar. José ganhou
Então ele disse para José: ó, toma aí, tudo que é meu é teu, e tu faz o que tu quiser, e eu não quero nem saber o que tu está fazendo. Olha como é que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando está vivendo o chamado de Deus. Todo mundo tem um chamado aqui ou não? Tem? Diz para a pessoa que está ao teu lado: então, tu tem um chamado. Tem um chamado. Diz assim agora: eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado de Deus. Oh, glória! Nós temos um chamado de Deus. E aí prosperam as coisas, e as pessoas confiam em nós. E há credibilidade na nossa vida. As pessoas entregam para nós e dizem: naquela ali eu confio, naquele ali eu confio. E aí ele continua trabalhando. E aí vem um detalhe aqui, que ele era bonito de aparência. Aqui tem gente bonita aqui ou não? Só gente linda aqui. Olha aí perto de ti para tu ver uma coisa linda. Olha só, só gente linda. Olha aí, coisa linda. O Léo, coisa linda. Todo mundo é lindo aqui, lindo demais. O homem e a mulher de Deus são lindos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo formoseia o nosso rosto. Eu sou lindo ou não, Rebeca? Eu sou lindo? Ô, glória. Obrigado. Lindo. Ele era lindo, um homem bonito, um jovem bonito. Aí olha o que aconteceu. Diz assim para alguém que está do outro lado: presta atenção para ver o que aconteceu. Olha o que aconteceu, Mateus. Olha o que aconteceu com esse homem lindo, bonito, e que tudo que ele estava fazendo estava prosperando, estava dando certo. Tudo que ele estava fazendo estava dando certo. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. No 7, né? Isso aí. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão por ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria este tamanho mal e pecaria contra quem? Deus. Nosso pecado, quando a gente faz as coisas que não tem que ser feitas, nós não estamos fazendo para ninguém, nós estamos fazendo para Deus, porque a gente tem um chamado, porque a gente é filho e filha de Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia José, olha só, todo dia ela vinha ali assediar ele, todo dia. Essas duas são filhas. Todo dia ela vinha ali incomodar, querer dizer para ele fazer o que não podia se fazer. Todo dia tem gente perto de nós querendo que a gente faça o que não tem que ser feito. Todo dia tem gente perto da na nossa cabeça para a gente poder dizer o que não tem que dizer, para a gente andar com quem não tem que andar, para a gente fazer o que não tem que fazer e ir aonde não tem que ir. Todo dia essa mulher incomodava ele, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer um serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, saiu para fora. Fugiu, diz assim, fugiu. Mais alto, fugiu. Ele fugiu. Oh, glória. Ele fugiu para não fazer o que era errado. Foi para fora daquele lugar ali perigoso. Tem lugares perigosos, irmãos. Tem lugares que são perigosos para a gente, que a gente tem que fugir desses lugares. Fugir. Não fica dando chance para esses lugares perigosos aí.
identifica o perigo e foge. E sai. Não deixa chegar perto. Não deixa teus olhos chegar, mas é só um pouquinho, não tem nada a ver. Não, mas não deixa. Foge. José está nos ensinando aqui, foge. Ele foge. E sai para fora, versículo 13. E aconteceu que, vendo ela, que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ele e ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor, o Potifar, veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio até mim esse homem, trouxe tal, gritando. E aconteceu que, versículo 19, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, o entregou na casa do cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam. Assim, os presos do rei estavam presos. Assim que esteve ali na casa do cárcere, o Senhor, porém, estava com José. O que aconteceu? Aí ela veio, essa mulher incomodando ele não quis fazer o que não era para ser feito. E aí o que aconteceu? Quando veio esse Senhor, ela mentiu. Fala comigo, mentiu. Nós não podemos mentir. A gente não pode mentir. É errado mentir. Ela fez o que era errado. Ela mentiu. E aí, aquele homem ali, que confiava nele, que prosperava com aquilo que ele fazia, ouvindo aquilo ali, ficou irado. Ficou com raiva do José. Ele nem quis saber o que tinha acontecido realmente. Ele não quis saber, não, vamos ver o que aconteceu. Não, ele acreditou naquela mentira. E aí mandou prender José. Não valeu nada do que o José fez. Olha que sério isso. Não valeu nada do que o José fez. Só que para Deus valia muito o que ele tinha feito. Amém, queridos? Às vezes vai parecer que não vale nada o que você está fazendo. Às vezes tu vai fazer, e tu vai cair nas mãos de uma mentira. Só que você tem que entender que o Senhor continua contigo. E é isso que basta para nós. O Senhor era com ele, continuava com ele. Então, os ideais dele iam caindo por terra. Ele acabava não confiando mais no que ele mesmo queria. Mas ele confiava em quem, Rafael? O que ele confiava, Rafael? O José. O José confiava em quem? Em quem que o José confiava? No Senhor. Fala bem alto, Rafael. Em quem que ele confiava? Ô, glória! No Senhor ele confiava. E o Senhor era com ele. Porque é o Senhor que é contigo. Em todo o tempo. Quer quando tu está prosperando, quando dá certo, e quando tu está envolvido numa mentira. O Senhor continua contigo. Então não importa se é prosperando ou se é no meio de mentira, o Senhor é conosco. Não interessa para onde que a gente vai, se é para a cadeia ou se é para dar tudo certo que está nas nossas mãos. O Senhor é com a gente. A impressão que parece às vezes é que quem faz mal para a gente se dá bem. Sim ou não? Já teve essa sensação? Que alguém fez mal para ti e se deu bem? Parece que aquela mulher que mentiu estava se dando bem. E parece que quem tinha poder era quem acreditava na mentira, que era aquele homem. Mas não era, era o Senhor ali que estava trabalhando a vida do José, o chamado do José, era a caminhada do José, é o processo do José, é a maturidade do José. Amém, irmãos? Esse irmão, ele
pode nos auxiliar muito se a gente olhar para a fé dele e entender que ele é a figura da igreja, que ele é a figura de Jesus. Jesus também passou por mentira. Mentiram a respeito dele. Compraram, pagaram para falarem mentiras a respeito dele. Mas ele continuou firme, ele foi até o final. José foi até o final. Depois, se vocês verem a história dele, depois, o lugar que ele chega é muito bonito. E o jeito que ele se comporta também é muito bonito depois que ele chega. Porque ele não chega como quem quer se vingar daqueles que fizeram mal para ele. Amém, irmãos? Tu não é para tu te vingar de ninguém, não é para tu querer o mal de ninguém. É para tu confiar no Senhor, que o Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo com a tua vida. Pode ser que tu não entenda alguma coisa que está acontecendo contigo em um determinado momento. Pensa na tua vida agora. Pode ser que tu não entenda alguma coisa que está acontecendo contigo. Eu às vezes eu não entendo algumas coisas que acontecem comigo. Não entendo mesmo. Mas eu confio no Senhor. Eu tenho aprendido a confiar no Senhor. E isso tem me feito avançar, eu tenho continuado. Eu percebo que eu estou avançando. Tu tem que avançar também, como José avançou. Não interessa onde, não interessa de que forma. Não tenta dizer para o Senhor como é que tem que ser feitas as coisas. Não tenta fazer isso. Isso é uma tentação que a gente tem. Não tenta. Não tenta, porque senão tu pode cair na tentação. Te entrega para o que o Senhor está fazendo na tua vida. Aconteça o que acontecer. Seja os irmãos da gente não compreendendo as nossas intenções. Seja os lugares que a gente vai lá e que no primeiro momento, às vezes, parece que estão a nosso favor, né? Tu já passou por isso, de tu, com algumas pessoas em algum lugar que tu tá, parece que as pessoas estão a teu favor e daqui a pouco, de uma hora para outra, muda tudo? Já pensou nisso? Já passou por isso? Tu não passou por nada disso. Tu não passou por nada disso. Não me inventa. Tu não me inventa. Tu não me inventa. Sabe o que é? Parece que está tudo certo. E aí tu fica ali, e daqui a pouco, no outro dia, parece que é outra pessoa. Chegou outra pessoa ali. Aleluia. Mas era o Senhor todo o tempo, cuidando do José, cuidando do propósito que ele tinha na vida de José, preparando José. Te deixa ser preparado. Deus está te preparando. Ele está te preparando, Ele está nos preparando como igreja. Ele está preparando a sua igreja, irmãos. Está preparando a sua igreja. E nós precisamos fazer parte disso. Eu quero que tu faça parte disso, da igreja. Eu preciso fazer parte disso. Tu precisa querer fazer parte disso. E para isso, muitas situações tu vai ter que ser parecido com Jesus. Tu vai ter que ser um co-participante daquilo que ele também passou. Tu vai ter que entender isso no teu espírito. Mesmo quando tu não entende isso com o teu intelecto, com as tuas emoções, porque o que tu sente não é compatível com aquilo que tu crê. O que a gente sente não é compatível com aquilo que a gente crê. Só que o que começa a prevalecer é aquilo que a gente crê. Sabe o que animava José? O sonho que ele tinha tido desde o início com Deus. Isso animava ele. Fazia ele passar por esses momentos de tristeza. Vocês acham que o José não ficou triste quando aconteceu isso aqui com ele? Ficou triste. Vocês acham que ele não teve alguma tendência para desanimar? A palavra de Deus não diz isso, mas eu creio que ele teve. Ele teve, mas ele se renovava. O homem interior dele se renovava. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. O Senhor era com ele. Ele percebia que o Senhor era com ele. Eu quero que tu perceba que o Senhor é contigo. Tu tem que perceber que o Senhor é contigo. Porque é isso que vai te animar.
É isso que vai te... Não é ninguém te falando, não é o pastor te falando, não é a igreja te falando, não é os irmãos te falando, não é a tua esposa te falando, não é o teu professor te falando, não é o teu coleguinha te falando, não é ninguém te falando, é o Senhor te falando. Por isso que a gente tem que buscar essa sensibilidade para perceber o Senhor, porque é isso que vai nos sustentar nesses momentos. Amém, irmãos? Era isso que eu queria trazer. E queria abrir assim para... Eu sei que aqui é um ambiente de conversa, né? Eu sempre assisto esses cultos assim de casa, né? Geralmente eu estou em casa. Eu fico vendo assim a conversa de vocês aqui. E eu gosto muito das participações de vocês. E espero que vocês participem hoje também um pouco. Amém? Tentei não falar muito hoje. Eu falei muito hoje, Yasmin. Sério? Mais ou menos? Bateu, falei muito? Não? Fala a verdade, bateu. Oh, meu Deus. Mas era isso que eu queria trazer assim para a gente poder conversar um pouquinho e ficar firme, que o Senhor é contigo. Amém. Me chamou a atenção isso que o Senhor falou no final. Foi o que eu fui percebendo também dessa palavra, né? Que fala sobre nossas convicções, que elas suplantam, é assim que fala? Ih, buguei aqui. Elas superam as nossas emoções, porque quando a gente é colocado nessas situações como José, seja de estar na prisão, seja de estar num cargo alto, isso vai mexendo com nossas emoções, né? Seja na prisão ali, onde você não está entendendo aquele momento, mas também quando a gente é colocado nesses lugares de evidência, isso vai mexendo com nossas emoções. E o que firmou os passos de José foram as convicções que ele tinha no Senhor, né? Que é isso, o que a gente crê não é o que a gente sente. Isso fala muito no meu coração, assim. O que eu creio, o que eu tenho de convicção precisa ser maior do que aquilo que eu estou sentindo naquela hora. Então, foi isso que chamou minha atenção, pastor, nessa noite. Amém, isso mesmo. Mais alguém? Até fui procurar a mensagem aqui, porque muito interessante quando tu falou, pastor, da vida de José, porque eu tive uma conversa com a Lara, a gente trocou mensagem há uns dias atrás, e eu perguntei para ela como é que ela estava, né? Ela começou a colocar, tô cansada, mente cansada, e ela colocou escravidão, e na hora que ela colocou escravidão, me veio a vida de José. Quando começou a falar, eu lembrei, e eu coloquei para ela, para um filho e para uma filha de Deus, não há escravidão, há propósito. Por mais que seja o meio da escravidão. Porque tem propósito. Tudo que acontece com a gente tem um propósito. Que é esse preparo, né? Só que a gente não entende o propósito. Na hora a gente não vai entender. Na hora vai ser difícil de compreender. Na hora vai ser um lugar frio. A gente vai sentir fome, a gente vai ser açoitado. Mas tem um propósito. E aí quando tu traz isso, cai no meu coração. Porque eu disse para ela, tem uma palavra. E agora eu mandei para ela. Comecei a mandar para ela. Sabe aquela palavra? Essa aqui, ó. Então é isso, tu vê, faz uns 7 dias atrás, me veio a vida de José, eu só coloquei isso para ela. Então, por mais que a gente seja vendido como escravo, que a gente esteja num lugar de escravo, não é isso. Há propósito. Quer falar? Quem aqui? Essa palavra que o pastor traz hoje, ela é uma palavra muito forte para nós, porque muitas vezes a gente conversava assim hoje de manhã, eu e o pastor, e uma das coisas que a gente foi comparando era com a vida de Jesus homem, né? Ele jamais imaginaria que passar pelo que ele tinha que passar geraria tantas coisas, e ele até usou um exemplo. Ele jamais imaginaria que alcançaria as nossas vidas aqui hoje. E aquilo me marcou, e eu fico pensando na vida desse jovem, assim, né? Era um jovem que ele tinha muita convicção, e eu vejo que muitas vezes a gente tem... a única coisa que nos permite permanecer naquilo que o Senhor nos entrega aqui é uma convicção. Daquilo que o Senhor já foi falando com a gente. Então,
Me marcou assim, sabe, pastor, essa palavra assim nessa noite, porque às vezes a gente vai sendo vencido, né, Tiago, por esse cansaço, por essas dúvidas. A gente fica muito limitado com as circunstâncias que estão. A gente só consegue ver até um limite. Mas o Senhor vai nos lembrando. E é inconfundível quando a gente ouve do Senhor, né? Eu tô contigo. É inconfundível ouvir a voz do Senhor. Através da vida dos irmãos, através de uma palavra, através de um louvor. Então, é preciso de muita sensibilidade, porque a história, né, de José, depois o que vai acontecendo na vida desse homem, ele também não imaginava o fim da história dele. Ele não imaginava os lugares que ele tocaria, nem as pessoas que ele tocaria. Mas ele tinha uma convicção. E ele foi permanecendo. Então, é uma palavra de muito estímulo assim para a minha vida hoje, pensar que, apesar desses momentos de muita dor que a gente vive, de muito sofrimento, está valendo muito a pena. Porque a gente também não imagina os lugares onde, o que isso vai gerar, em quem vai gerar. Mas a gente tem uma convicção daquilo que o Senhor está nos dando. Então é uma noite de muita esperança aqui para nós. A gente está firme na convicção e sabendo que é o Senhor que está nos sustentando. Então, para a gente permanecer assim, sabe, pastor? Entregando assim até o final. Eu fiquei pensando aqui, né, o quanto esse lugar veio me dando convicção, assim, né? Porque agora quando o pastor fala que não é o que a gente sente, sim, a convicção que a gente crê, né? Eu vejo que realmente, se fosse por tudo aquilo que eu sinto, provavelmente daria tudo diferente na minha vida. Provavelmente eu nunca teria vivido o que eu vivo hoje, por tudo aquilo que eu sinto, por tudo aquilo que eu já desejei, por tudo aquilo que eu sempre sonhei ou almejei ou qualquer coisa do tipo. E na prática isso vem acontecendo muito, né? Porque às vezes assim o sentimento que a gente tem é de alma agitada, é de ansiedade, é de até mesmo no nosso casamento, assim, eu já vivendo um momento que, se fosse pelo que eu sinto, provavelmente a gente não estaria junto. Então, essa convicção é que está fazendo sentido, né? A gente permanecer. Eu vejo que isso vai ganhando um espaço, a gente vai crendo naquilo, e o Senhor vai dando essa convicção, porque muitas vezes a gente, dentro de casa, o que a gente sente, talvez, não é aquilo que a gente crê, assim, né? No aparente, assim, o clima é outro, é terrível, tu não tem vontade de falar, tu não tem vontade de ficar ali, tem vontade de sair, de ficar cansado do dia a dia, de rotina, de trabalho, mas vem essa convicção. Então eu fico grato, assim, porque eu vejo que o Senhor está lapidando, né? Um tempo de lapidação, um tempo que a gente quer necessário, assim, para que estabeleça isso, né? E aí depois sim a gente viva outro momento. Eu fiquei pensando na nossa conversa que a gente teve lá na piscina aquele dia, que eu lembro de estar conversando com o pastor e aí acontece uma situação ali na casa deles e aí eu começo a questionar para o pastor como é que é a postura dele, como é que ele pensa em relação a aquele assunto que a gente estava conversando. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa convicção. A gente já vem falando disso desde da semana passada, né? Que a gente falou sobre o posicionamento e dessa convicção. E o que fica muito no meu coração é sobre esse tempo que precisa, né? Esse processo que precisa acontecer para que o Senhor coloque no nosso coração essa convicção. Que aí, a partir dessa convicção, ela não nos permite fugir, né? Que eu fico pensando, assim, nesses desafios do dia a dia. A sensação que a gente tem é de sair correndo, de sair gritando ou escondido, e não importa, só sair daquele lugar porque está sendo muito desconfortável. Mas quando aparece essa convicção para nós, vem essa identidade de filho, que é maduro, que agora fica, que se estabelece, tem angústias, mas sabe que tem pessoas para andar com eles. Porque eu vejo que a convicção ela vai se lapidando com a comunhão, né? E um fala uma coisa para ti que vem do Senhor, que conecta no nosso coração, que nos faz caminhar mais um pouco. E eu fiquei pensando nisso, queria
compartilhar com vocês. Muito bom mesmo. Porque uma outra coisa que eu fiquei pensando agora aqui, ouvindo vocês também, como é perigoso quando as coisas começam a dar certo com a gente, né? Porque aquele homem começava a dar tudo certo com ele e tinha aquele mal ali se aproximando dele, né? Então, como é perigoso, por isso que a gente precisa muito desse lugar, assim, da comunhão, né? Esse lugar da comunidade, porque quando as coisas vão dando certo pra gente, às vezes até no casamento, né? Vocês estavam falando, estava citando agora, né, Vitor? Casamento de vocês, e é o nosso casamento, eu acredito que de todos nós aqui, ele está em constante guerra, assim, né? Porque ele está sendo forjado, então é terrivelmente maravilhoso, como uma irmã Alza falava. E porque tu sabe que às vezes eu vejo que quando as coisas ficam perigosas, parece que quando tudo vai, parece que está muito bem, sabe? Parece que está tudo muito bem ali. Eu vejo, sabe, pessoas ali com romantismo ali, aquilo no meu espírito me mostra assim, não está bem. Mas aparentemente, aí parece até que tu está, sabe? Então quer dizer que tem que estar sempre mal. Ó, irmãos, eu não quero dizer que tem que estar sempre mal, mas a experiência que eu tenho tido é que quando a gente vai crescendo é quando a coisa ela está trabalhada ali. Quando a coisa começa a ficar muito bem, começa a ficar muito, vai dando certo, tem que ter cuidado com isso, né? A coisa estava dando bem para ele e estava chegando ele todo dia ali, né? Aquele perigo que não havia motivo, né? Porque estava dando tudo certo para ele. Então parece que às vezes quando a coisa está assim, dando muito certo, parece que Deus dá uma chacoalhada assim na nossa vida, como aconteceu com ele, né? A gente viu com o apóstolo Paulo também acontecendo isso, porque quando ele teve grandes revelações, veio um espinho na carne dele. Parece que Deus, para que ele não se ensoberbecesse, para que a gente tem essa tendência de ficar, digamos assim, baixar a guarda, né? Quando as coisas estão prosperando na nossa mão, né? Então, que a gente sempre tem um lugar assim, chamada de atenção para a gente, né? Que a gente tem um ouvido também para isso, porque quando a gente está muito bem assim, tu vai perdendo o ouvido, tu vai ficando muito autossuficiente, é muito perigoso, né? Então, estava me lembrando disso também, quando as coisas, porque vai ter um momento que a gente vai prosperar. Vocês vão prosperar, amém, irmãos? O que vai vir nas mãos de vocês vai prosperar, vai dar certo. Por quê? Porque o Senhor é com vocês. Só que daí a gente tem que ter cuidado nesse momento, para entender o porquê que está acontecendo aquilo com a tua vida, né? Qual é o motivo, né, daquilo ali, e que te deixe firme para tu te posicionar. A hora que vier uma tentação como veio, a gente se posicionar. Amém? Amém, Rebeca? Amém! Bem alto, Rebeca. Oh, glória! Glória a Deus, Jéssica. Amém. Glória a Deus por essa noite, por mais esse momento de palavra que falou tão profundo assim no nosso coração, e que essa palavra possa ainda gerar mais coisas em nosso coração, porque é assim, né? A gente sai daqui entendendo e o Senhor falando conosco em uma parte dessa palavra, mas se a gente vai colocando e fazendo ela cair no nosso coração, a gente vai entendendo mais coisas, ela fala conosco de uma outra forma, em uma outra área da nossa vida, né? Então que a gente possa buscar isso no Senhor mesmo, mastigar essa palavra, para que a gente possa ser alimentado, ser nutrido por tudo que ela traz para nós nessa noite, amém? Vamos orar para finalizar o nosso culto então. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor trouxe para nós de forma muito compreensível, ó Deus, o que vem do trono do nosso Pai.
Que essa palavra continue, ó Deus, em nós. Que essa palavra continue falando conosco durante essa semana. E que possamos ter esse coração, ó Deus, humilde e ouvidos atentos para o que o Senhor ainda quer falar conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia,
mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Que ela possa frutificar no teu coração, que ela fale tremendamente contigo. Não existe escravidão, existe propósito. Fica firme, porque o Senhor, Ele é o controle de todas as coisas. Amém? Então vamos terminar. Claro. Amanhã, então, estamos aqui reunidos pela manhã às 9 horas. Se tu puder estar presente, vem aqui conversar sobre a palavra, aprender mais, se chegar mais ao Senhor. E também vamos estar à noite às 19 horas. E não esquece que amanhã é Dia das Mães. Aproveita. Então aproveita esse dia com a tua mãe e traz ela para o culto de noite, porque a gente vai ter muita coisa especial amanhã. Vai ser único. Então vem te alegrar aqui com a gente, vem ouvir a palavra. Mas agora vamos terminar daquele nosso jeito, né? Agora a Bianca vai soltar o som. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Bem aqui posso ouvir uma voz a soar. Levantamos um som para te adorar. E eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. Tira o pé do chão. Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Começou, hoje eu vou receber teu amor. Coração com paixão para estar com o Senhor. E eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. Tira o pé do chão. Ei! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Te prepara, hein? Esse é o lugar. 2, 3 e...
nada nunca fica igual. Quando louvamos o teu amor, esse é o lugar da salvação. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Da 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 da. Vamos de novo, vamos. Coração, sem dúvida o teu amor inexplicável e fenomenal. Vivemos de milagre pela sua graça. E como eu poderia pensar em fugir, se o caminho, a verdade, a vida encontra em ti um novo coração? Sou livre pra viver, por isso a minha vida entrego a ti. Me deu tua visão, ó quão linda ela é. Isso não é um sonho, esse é teu amor. Da 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 da, barara da 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 da. Da 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 da. Com teu espírito vem e age entre nós. Não queremos controlar, porque sabemos que isso é tudo o que precisamos para prosseguir. Esse é o nosso favor. Vem e flui nesse novo coração. Sou livre pra viver, por isso a minha vida entrego a ti. Nos deu tua visão, ó quão linda ela é. Isso não é um sonho, é você. A nossa vida transformou, para mais alto nos levou. O que era velho acabou, o novo escoa. Dararara, 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 dararara. Você me transformou, meu coração mudou. O que era velho acabou, agora livre sou. Eu cantarei bem alto e cada vez mais alto, que o seu amor me encontrou. Por isso vem comigo, levante suas mãos e derrame toda a sua adoração. Com alegria vamos juntos celebrar. Pois agora vamos. Da 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 da. Você me transformou, meu coração mudou. O que era velho acabou, agora livre sou. Eu cantarei bem alto e cada vez mais alto, que o seu amor me encontrou. Por isso vem comigo. Levante suas mãos e derrame toda a sua adoração. Com alegria vamos juntos celebrar. Se levante, pois agora. 1, 2, 3, vai! Da 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 da.